I think I just came. On this beat, had to go and get it in. Knock on your door, baby come and let me in. I'm here to ride it out, so baby settle in. I'll be your remedy, call me your medicine. Boa noite. O programa Interview de hoje vai trazer um entrevistado para falar de um assunto muito esperado aqui pelos nossos espectadores e também ouvintes, já que nós também estaremos retransmitindo esta entrevista no programa Dauro Machado. Está aqui ao meu lado o administrador do Hospital São Salvador, Ronaldo Oliveira, correto? Ronaldo Rafael de Oliveira. Ronaldo Rafael de Oliveira. Temos visto nos últimos meses, últimas semanas, desde dezembro, na verdade, uma justa apreensão dos funcionários do Hospital São Salvador que estão com o 13º salário, que deveria por lei ter sido pago até 20 de dezembro, sem receber este direito. Temos visto algumas manifestações em redes sociais, vimos até colocação de pedidos de oração para que esse benefício possa, então, esse benefício não é uma palavra, esse direito possa, então, ser garantido aos funcionários e eles possam, então, receber o seu 13º. Ronaldo assumiu a administração do hospital há pouco mais de um mês, ou cerca de 2 meses, correto, Ronaldo? Correto. A prefeitura interviu no hospital através de um decreto municipal em janeiro de 2022. Nós já sabemos, àquela época houve uma operação do Ministério Público e do Grupo de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, que detectou inúmeras irregularidades até então na unidade de terapia intensiva, na UTI do Hospital São Salvador, que, segundo o Ministério Público, funcionava irregularmente sem profissionais capacitados ou médicos com habilitação para atuarem como médicos intensivistas. Após aquela primeira atitude do Ministério Público e ante a uma série de denúncias que começaram a surgir nas redes sociais, na Câmara Municipal e na imprensa, a Prefeitura, então, através do senhor prefeito, baixou um decreto fazendo uma intervenção no Hospital São Salvador. Importante, o hospital continua pertencendo à comunidade de Além Paraíba, continua estatutariamente sendo de responsabilidade de um conselho. A prefeitura não municipalizou o hospital. O hospital está sob uma intervenção municipal. É totalmente diferente de uma municipalização. Feito isso, o tempo foi passando. Sabemos de tudo que ocorreu depois, a apreensão de veículos, motos importadas, celulares. Tivemos do antigo provedor, tivemos aí uma série de funcionários do Hospital São Salvador, inclusive médicos, nesta investigação do Ministério Público. A Justiça, então, concedeu mandado de busca e apreensão de bens por ter observado uma série de indícios fortes de que haviam irregularidades na gestão financeira e administrativa do hospital. Se essas irregularidades apontadas pelo Ministério Público se confirmarão ou não, haveremos de ver até o final do processo, que terminará, logicamente, com uma sentença condenando ou absolvendo, mas o fato é que indícios de irregularidade fortes haviam. Caso contrário, não se iria apreender veículos, motos, caras, enfim, outros bens, nem iria entrar na casa de pessoas ligadas à administração do hospital e do próprio antigo provedor. Isso caminha na justiça, que a mim não interessa. A mim, no momento, não interessa. No momento, o que me interessa é 3 coisas. A situação do hospital para que ele siga aberto, a questão do salário, do 13º salário do Hospital São Salvador e a questão das dívidas do Hospital São Salvador.
Ronaldo, eu agradeço você por ter nos recebido prontamente para falar conosco e pergunto a você o seguinte: por que razão o 13º dos funcionários não foi pago? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando a respeito desse assunto que realmente é bastante complexo. A saúde no Brasil é muito complexa, é muito cara e uma série de fatores levam a imensa maioria das santas casas com o mesmo perfil desse aqui, hospitais do interior, a terem uma situação assim semelhante, de muita dificuldade. São situações que ocorrem com a maioria delas aqui, não é muito diferente. Obviamente, não vou entrar nessa história do que já aconteceu. Eu fui contratado para pegar o hospital no contexto que ele já estava, de bastante dificuldade, para tentar trazer o meu conhecimento da parte de gestão, para fazer com que o hospital tenha uma condição de sair desse momento dele de realmente de muito sufoco. O contexto do 13º salário, desculpa, ele é uma consequência também, faz parte desse endividamento que o hospital acabou sendo vítima ao longo dos anos, sucateamento de estrutura, de equipamentos, enfim. Não só o 13º salário está atrasado, a gente tem problema também de atraso com equipes médicas, a quem eu sempre agradeço a paciência. A gente sabe que tudo tem limite, mas eles ainda assim estão nos ajudando a manter o hospital. Os médicos também têm problemas de atraso de salário. Tem, a gente está com atraso com equipes médicas, enfim. E estamos trabalhando para contornar essas questões todas. Tem uma série imensa de fornecedores. A estrutura de um hospital é uma estrutura extremamente complexa e cara, não é barato. A gente tem pequenas empresas aqui dentro, a gente tem lavanderia, a gente tem cozinha, a gente tem farmácia, enfim, contabilidade. A gente tem uma série de pequenas empresas aqui dentro que compõem a estrutura hospitalar, e a maior parte desses serviços não são serviços que dão resultado, são serviços de apoio. Os serviços que dão resultado e que fariam com que o hospital tivesse uma condição melhor, estamos com a carência. Por exemplo, a gente trabalha para o SUS, que é o nosso maior cliente, digamos assim, e o perfil do hospital, para quem não conhece a área de saúde, o perfil desse hospital é um perfil de atendimento de baixa e média complexidade. São procedimentos que o SUS nos paga muito, muito aquém do custo que a gente tem. Então isso colabora bastante para a gente chegar numa situação que a gente tem até hoje. Ou seja, o que a gente recebe é muito inferior ao que a gente tem de gasto com a estrutura hospitalar. Junto a isso, tem um histórico de dívidas muito pesadas para o hospital. Dívidas antigas? Dívidas antigas que foram acontecendo ao longo do tempo e que, obviamente, não é ideia de ninguém deixar de pagá-las, mas que nesse momento a gente não tem condição. O hospital recebe 2/3 do que gasta. A gente, não vou falar números aqui, mas a gente recebe 2/3 do que a gente gasta. A gente gasta 3 e recebe 2. Entendi. Então, essa diferença, todo mês a gente tem aquele trabalho horroroso de fazer o famoso malabares, quem vai receber, quem não vai receber. E nesse contexto, obviamente, com o passar do tempo, a situação fica cada vez mais grave. Se a gente tem todo mês um déficit, a situação fica realmente muito grave. Eu sei que, por exemplo, só para dar um exemplo aqui para a comunidade, que todo mundo conhece, a gente tem um grande hospital, em todos os sentidos, um grande hospital, que é o Hospital Varela. Fundação Cristiano Varela. Fundação Cristiano Varela. É um hospital muito bom, um hospital de ponta, que atende a alta complexidade, que a alta complexidade paga-se razoavelmente bem pelo SUS. Alta complexidade, para que a pessoa entenda, são os tratamentos mais elaborados, mais sofisticados. Radioterapia, quimioterapia, determinadas cirurgias e outras. Isso. Então são procedimentos que são procedimentos financeiramente melhores para o hospital. E mesmo a Fundação Cristiano Varela recebe apoio financeiro, suporte financeiro externo ao seu serviço. O nosso hospital, fora o apoio importante da prefeitura, que a gente recebe muito pouco de prefeituras que também usufruem da nossa estrutura e pagam menos do que poderiam pagar. Poderiam ter
ter um pouco mais de recurso empregado aqui. E uma coisa que eu sempre falo, saúde não tem preço, mas ela tem custo. Ela é muito cara. E esse hospital aqui o hospital não é meu, o hospital é da comunidade. Então, o que eu aproveito aqui a oportunidade para dizer é o seguinte: as ações internas que a gente está tentando fazer aqui são ações administrativas que vão ajudar o hospital a melhorar a sua entrega de qualidade de serviço e automaticamente melhorar a sua receita. Isso a gente vai conseguir, estamos trabalhando para isso. Mas é um processo, isso não é da noite para o dia, não são 2, 3 meses, 4 meses. É um processo que demora pelo menos de um semestre a um ano para começar a dar resultado. Ronaldo, é uma construção. A questão do 13º, faltou recurso? Faltou recurso, obviamente que faltou recurso. A gente tinha que optar entre pagamento de fornecedores, por exemplo, de alguns fornecedores importantes para a gente, para manter a estrutura do hospital, ou pagamento de 13º. Complemento de parte de pagamentos médicos, são profissionais caros para o hospital. Não que eles não mereçam, mas são profissionais caros para o hospital. Agora, um dos maiores patrimônios do Hospital do Salvador são seus funcionários. Você tem falado, conversado com eles, se reunido com eles e demonstrado essas dificuldades, como antes da entrevista você me mostrou números, você me falou de déficit, tudo. Eles estão cientes disso? Então, a gente conversa sempre. Obviamente, a gente não conversa com todos os funcionários, mas a gente conversa com boa parte dos funcionários que são praticamente os funcionários de coordenação, e esses repassam para os seus funcionários. A minha sala está sempre aberta, a gente sempre conversa. Foi uma das primeiras situações que eu tive aqui ao encontrar com os funcionários, foi apresentar o contexto que a gente estava percebendo de dificuldade financeira e nos comprometer, assim que a gente tivesse uma condição, de a gente apresentar uma proposta de pagamento. O 13º será pago, sem dúvida alguma. Os funcionários sabem disso. E eles estão confiando, porque eles estão acompanhando o trabalho que a gente está fazendo aqui dentro. Eles sabem a luta nossa de tentar economizar, de correr atrás das melhores soluções internamente, de melhorar fluxo de serviço, de corrigir trajetória interna de equívocos, de atuações, enfim, para a gente melhorar o resultado do hospital. Isso a gente está fazendo, eles estão engajados. A grande maioria dos funcionários do hospital, grande maioria, são muito engajados, são muito comprometidos com o hospital, com a história do hospital e querem ver esse hospital melhorar. Isso é um ponto bastante positivo. Claro que a gente chega num contexto desse, a gente tem que promover algumas mudanças. E as mudanças estão sendo promovidas e feitas. A gente quer, aqui é uma empresa, a gente tem que olhar para cá como uma empresa, e é o olhar que eu estou trazendo para cá. É claro que tem todo um apelo sentimental, tem toda uma história, mas se a gente não tiver um olhar empresarial, fica muito mais difícil sair desse contexto. E nesse olhar empresarial, muitas vezes a gente toma decisões internas que não são decisões que agradam a todo mundo, mas são decisões para o bem do resultado do hospital. Às vezes a gente tem troca de funcionários, contratação de determinados funcionários para áreas importantes. Então a gente procura fazer isso, mesmo sabendo que a situação não está boa do país, mas já tem que trocar, faz parte. A gente quer o melhor para o hospital. Qual é o plano que você tem em mente? Imagino, você é administrador hospitalar, eu vi teu currículo, você administrou outros hospitais importantes em Minas Gerais, grandes hospitais. O que você tem em mente porque nós estamos em março, o tempo praticamente, hoje é final de fevereiro, semana que vem é março. O tempo voa, daqui a pouco está estourando, batendo na porta, o segundo, 13º. E aí você vai me desculpar, mas não paga mais. Se trepar um no outro, não paga mais. Sim. O que você tem em mente para poder colocar isso? Eu não quero que você faça promessas, logicamente, que você não possa cumprir. Você disse para mim, da hora eu não faço promessas que eu não possa cumprir. Mas como é que você está desenhando para esse problema, por exemplo, ser solucionado? Olha, a gente tem alternativas para poder equacionar isso. Primeiro, sabemos que a gente não vai ter recurso para pagar de uma vez, porque é uma folha, é mais uma folha que a gente tem de compromisso para pagar, que seria esse 13º. O objetivo nosso é melhorar a nossa receita. A gente tem receitas de convênio aqui que estão muito aquém do que o hospital pode fazer. Já estamos com tratativas bem avançadas com os 2 convênios. Eles também estão entendendo a necessidade de melhorar o hospital,
porque eles também estão tendo o reflexo negativo de um hospital em condição ruim. Sim, quem tem plano de saúde, se o hospital não estiver bom, vai para outro lugar. E aí fica mais caro para os planos de saúde também bancarem essas transferências de pacientes, de clientes dele para outros hospitais. Então a gente está com um projeto junto com a Unimed, junto com a 18 de julho, de uma reestruturação do hospital, e junto a isso a gente tem convicção da melhoria da nossa tabela e do maior movimento de clientes desses convênios, o que aumentaria e aumentará a nossa receita. Então, a partir do momento que a gente tiver essas situações, estamos promovendo algumas economias internas também aqui dentro do hospital. Estamos com um controle muito rígido com material e medicamento, com consumo de material e medicamento aqui dentro do hospital. Então, são situações internas que a gente está fazendo para poder fazer com que a gente tenha condição de bancar essas parcelas do 13º. Quer dizer, para ele ser pago, ele haverá de ser parcelado. Ele haverá de ser parcelado, a não ser que haja alguma entrada de recurso fora do que já está programado para a gente receber. Agora, veja, o prefeito Miguel, no ano passado, naquele primeiro bloqueio de recursos, que era por conta de dívidas com INSS, com Fundo de Garantia, que não vinham sendo pagas, ele aportou 2 milhões. Depois ele fez um projeto de lei de subvenção, passando que vai entrar agora em vigor, passando uma subvenção mensal para 280 mil, mais o dinheiro que ele paga, que é em torno de 250 mil, pelos serviços de pronto-socorro. Então, 530 mil, aproximadamente, quando começaram a pagar a subvenção. 280 mais 250, 530 mil mês, mais de $500 mil mês. Então, a prefeitura tem aportado recursos e tem feito o que lhe é possível. Claro que também não vai poder fazer mais, porque agora mesmo vai começar a complicar obras da prefeitura, salário de servidor. A gente sabe que o hospital é uma coisa cara, é um saco sem fundo, e o prefeito tem uma cidade para administrar. Ele não foi eleito para administrar o hospital, ele foi eleito para administrar uma cidade e ele quer resolver o problema do hospital. Você acha que o problema do hospital tem solução, Ronaldo? Tem. O que aconteceu lá atrás? Houve um aporte financeiro importante à época e também um aporte mensal para ajudar a minimizar essa diferença entre receita e despesa que o hospital tem. Num primeiro momento, houve uma menor dificuldade em superar essas questões. Mas o que acontece? Com o passar do tempo, se o hospital não muda o seu perfil de atendimento, se não há uma mudança interna de qualificação e de melhora, o problema vai acontecer. Enquanto tem aquele recurso, a situação fica mais ou menos minimizada. Mas aquele recurso acaba, e aquele recurso acabando, e o modelo sendo o mesmo, a situação vai se repetir. Entendi. A situação se repete. Então, o que é necessário num contexto desse? E eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica, é só uma avaliação, porque a maior parte das pessoas que estão nesse processo de mudança não são pessoas oriundas da área de saúde. Então, a gente entende o que ocorreu. Mas o certo, o adequado numa situação dessa é um aporte financeiro importante e, junto a isso, uma mudança na estrutura, no perfil do hospital. E isso é um processo que demora um tempo, isso não é rápido de ser mudado, mas precisaria de ter tido essa visão à época de uma mudança da estrutura. Imaginou-se que ali seria resolvido e que seria basicamente uma questão de gestão. Não é só gestão. A estrutura de saúde, de um modo geral, ela é muito cara. As santas casas, Brasil afora, vão todas muito mal, né? Todas, uma imensa maioria vão todas muito mal. As santas casas que eu digo é o modelo do hospital, Isso. Hospital Filantrópico. Hospital Filantrópico. A imensa maioria está com um perfil muito parecido, infelizmente. E esse contexto, só complementando uma fala que eu estava no início da nossa entrevista, voltando a dizer, o hospital precisa da ajuda da comunidade. Não tem jeito. O hospital sozinho, ele não tem, no curto prazo, condição de produzir o suficiente para ele se manter enquanto empresa. Receita,
igual despesa. Ele não tem essa condição. Segundo eu apurei, o rombo hoje mensal é de torno de R$500 mil. Faltam R$500 mil. Para o hospital conseguir pagar tudo que ele gasta, Isso. falta ainda todo mês R$500 mil. Isso. Com esses R$500 mil vindo de fora, mantendo essa estrutura que a gente tem aqui, estaria empatando a situação. Entendi. Sem lucro, apenas empatando. Sem lucro. A gente não objetiva lucro. O objetivo nosso aqui é que tenha um hospital adequado para a comunidade e que ele se sustente. Esse é o ponto. Esse é o principal. Visar lucro é uma coisa muito além do que a gente tá pretendendo. A gente quer que o hospital pelo menos empate. Só que, se o hospital mantiver do jeito que está, esses R$500 mil terão que ser ad eterno. E realmente não dá. A gente tem que fazer alguma coisa, e estamos fazendo, trabalhando, para que o hospital tenha menos necessidade, menos dependência de recurso externo. E olha o que eu estou dizendo, menos dependência, porque não depender de jeito nenhum é impossível. É quase impossível de não depender de nenhum recurso externo. A gente continuará dependendo, mas o hospital tem que fazer a sua parte e ter uma oferta de serviço melhor para os seus clientes e financeiramente melhor para ele. Logicamente você acompanhou não é a palavra, você recebeu diagnósticos antes de você vir para cá assumir, através lá da empresa que você presta serviço de administração hospitalar. Né? Você não é funcionário da prefeitura, o próprio hospital é quem ele paga, é o natural para um administrador. Até aí eu não questiono conduta médica, não questiono o salário de ninguém, não questiono nada disso, que eu acho que cada um vale aquilo que acha que vale e aquilo que o cliente, entre aspas, o patrão está disposto a pagar. Então eu não questiono isso. Mas pelo que você viu, né, e pelo que você não viu, que nós sabemos que desapareceu uma quantidade de papéis absurdos, balanços, pastas, sumiu um monte de coisa, não estava aqui, estava no contador não sei aonde, aí a polícia foi no contador, o contador falou, não tem nada comigo. Bom, eu não me interessa muito, torno a repetir, não me interessa se teve regularidade, se não teve regularidade, quem pegou, quem não pegou, se foi, como é que foi, isso é problema da justiça. O que me interessa como Anem Paraibano é a questão do hospital. Você acha que se não houvesse essa intervenção, pelo que você viu, o hospital estaria aberto? Não. O hospital não estaria aberto. E com essa intervenção que aconteceu, manteve o hospital aberto com muita dificuldade. A gente está ainda num processo de muita dificuldade. E voltando a repetir, mantendo esse mesmo modelo e com essa dificuldade que a gente está enfrentando, e a prefeitura ela não tem obrigação só com a saúde, a prefeitura tem obrigação com diversas áreas do município, e claro que o prefeito tem que ter responsabilidade com todas as áreas, mas mantendo o aporte que está sendo feito atual, a situação realmente não vai ser fácil de ser virada. É um processo que demora e que precisa de um aporte, seja de quem for, seja de aporte de deputados, seja um engajamento da sociedade no sentido de colaboração com o hospital, desde que acredite no trabalho que está sendo realizado, porque eu sei que ninguém colabora com instituição nenhuma se não perceber se ela não tiver credibilidade, sim. Se não percebe confiança na gestão, credibilidade na gestão, eu sei que é muito difícil. Mas o que eu posso falar para vocês é que o trabalho aqui está sendo realizado dentro da maior transparência possível. E volto a repetir, é um hospital da cidade. Se alguém sente algum problema, não dá tempo, às vezes, de chegar em outro lugar. Ou, às vezes, dá até tempo, mas a dor que a pessoa sofre é tão grande, é um problema tão grande, ela tem que vir para cá. Então, se não houvesse engajamento da sociedade, da comunidade, de prefeituras da cidade, aqui da região, que utilizam do nosso hospital e poderiam ter um aporte um pouco maior, se não houver isso, a situação vai ficar realmente muito difícil. E eu não estou falando nada de novo, que eu já conversei com pessoas da prefeitura sobre esse contexto. A gente conversa bastante sobre a situação do hospital. Não é segredo para ninguém esse contexto que eu estou passando aqui para todo mundo. Tem que haver um engajamento e um recurso externo para ajudar a gente nesse momento e nós nos ajudarmos internamente, promovermos mudanças, promovermos melhoria de serviço
de oferta de serviço, para a gente aí sim diminuir bastante a necessidade do apoio externo. Mas no momento, no curto prazo, a situação é realmente, infelizmente, a situação é complexa do hospital. Eu vou encerrando. Quero te fazer a pergunta seguinte. Você acha que na melhor das hipóteses, se tudo der certo, se nada der errado, com a realidade que você tem hoje, sem contar com maquiagens contábeis ou com miríades enfim, que venham a surgir, com a realidade que você tem hoje, você acha que você consegue começar a pagar essas parcelas de 13º, não sei quantas serão, se em 1, em 12, em 3, em 4, não sei. Você acha que você consegue isso até mais ou menos, sem você se comprometer, não peço que você se prometa, mas pelo que você está vendo aí com a tua prática, você acha que até quando? Eu acredito que a partir de maio a gente já consiga pagar as primeiras parcelas. Se serão 2, se serão 3, aí vai depender do resultado dessas situações que eu estou apresentando aqui. Mas o importante volta a frisar, os funcionários todos têm ciência do contexto, nós fomos bastante transparentes e aqui eu agradeço bastante a todos os funcionários e agradeço, volto a repetir, agradeço imensamente as equipes médicas que estão, na sua imensa maioria, muito firmes ainda com o hospital. Então a gente tem que aproveitar esse momento, porque tudo tem limite. A gente tem que aproveitar esse momento e fazer essa mudança no hospital, promover essa mudança no hospital. E a gente está aqui para trabalhar para isso. Ronaldo, eu te agradeço a disponibilidade de nos atender. Desejo a você muita sorte, não é fácil, por tudo que envolveu esse contexto que culminou com as operações do Ministério Público, depois com a intervenção municipal. Eu sei que não é um caminho tranquilo, há também um componente político nisso aí, existe, a gente não pode ser infantil de imaginar que não há um componente político nisso aí, que o prefeito é um ente político, ele é um político, né? E a gente sabe que às vezes algumas pessoas se aproveitam disso, até pessoas que em seus períodos e em suas épocas fizeram coisas muito feias, mas acabam se aproveitando da situação. Desejo a você muito boa sorte e espero que o 13º, logicamente os médicos também recebam, porque também trabalham, mas o mais importante é o 13º dos funcionários, que eles sim tocam essa instituição. Eles sim tocam esse hospital. Os médicos são importantíssimos, mas sem os funcionários, médico não toca sozinho isso aqui. Tá bom? Não tenha dúvida. Abraço. Eu que agradeço. A você que está nos assistindo, ative o sininho, se inscreva no canal. Semana que vem, mais uma entrevista interessante no Interview. Tchau, tchau. I think I just came. On this beat, had to go and get it in. Knock on your door, baby, come and let me in. I'm here to ride it out, so baby, settle in. I'll be your remedy, call me your man.